Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra, Senhor Deus, pelo qual tu velas, Senhor. Amém, Senhor. Medite aqui ao clima, Senhor Deus, do que o teu Espírito nos proporciona nessa noite. Pedimos que tu venha falar ao nosso coração aquilo que necessitamos de ouvir e não aquilo que queremos. Que tu venha falar ao nosso Espírito, Senhor Deus, ao nosso coração. E estamos aqui, Pai, voluntários e com o nosso coração aberto e contrito, para estarmos, Pai, aptos, Senhor Deus, a ser manuseados por Ti, para qualquer manifestação que através do Teu Espírito Santo quiseres, Pai, que assim façamos. Amém. Irmãos, quem lê um mínimo de Bíblia, irmão, sabe que aqui Jesus está falando com a mulher samaritana. A história do capítulo 4 vai dizer que em um determinado momento, Jesus, se estando cansado, ele se assenta. É uma das demonstrações que o Senhor também ele era 100% homem. No primeiro versículo do capítulo 4 diz que quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. No versículo 4 diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que eu ressaltei esse versículo 4, irmãos? Porque Jesus, em todo o seu ministério, ele tinha uma necessidade de incluir. Jesus, se a gente parar para analisar, o seu ministério era praticamente um ministério social. Ele gostava de incluir as minorias, estrangeiros, cegos, paralíticos, mulheres. E por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque Jesus ele dá demonstrações para os judeus, porque quando os judeus recebem a sua lei, e recebem uma lei as suas leis com uma série de restrições. Então as práticas judaicas elas não eram erradas. Jesus vem para formalizar e consertar algumas coisas que os judeus estavam praticando de uma forma divergente daquilo que realmente na sua integridade, aquilo que eles receberam era para ser praticado. Quero iniciar essa ministração com algumas situações. Jesus sempre gostou de exemplificar com pessoas e coisas que aos olhos humanos eram passivos de rejeição. A mulher era uma delas. Pense em alguém que lá atrás era um ser que existia apenas para fabricar filhos, para cuidar dos filhos. Era a mulher. E quando ele tem um encontro com essa mulher samaritana, tem um outro agravante. Além dela ser mulher, ela é também samaritana. Para que os irmãos tenham noção de como o conflito entre judeus e samaritanos, entre israelitas e samaritanos, era tão profundo. Havia uma legislação judaica que proibia que os judeus tocassem em qualquer utensílio que fosse usado previamente por um samaritano. E Jesus vem aqui, e ali perto daquele poço, quando ele encontra com ela, ali naquela cidade chamada Sicar, perto da terra onde Jacó deu as terras para José, cansado da viagem, sentou-se junto a uma fonte. Em outras versões está um poço.
por volta da hora sexta. Grava essa hora. Hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus a ela: dá-me de beber. Acabei de falar para vocês aqui que nenhum judeu poderia previamente utilizar qualquer utensílio que tinha usado por um samaritano. E Jesus pede para ela, daquilo que ela tinha trazido, para retirar água da fonte, para que ela desse a ele água para beber. Eu fico imaginando na cabeça dessa mulher samaritana, tendo encontrado com um judeu, o que passava na cabeça daquela mulher? Uma mulher que a gente sabe que a história dela vai ver que era uma história extremamente triste. E que Jesus vai demonstrando para ela que para ele nada daquilo importa. Quero trazer um primeiro adendo para essa situação entre judeu e samaritano. A Bíblia diz que ela foi buscar água fora da cidade. Esse poço era fora da cidade. Irmãos, no Antigo Testamento a gente vai ver que as cidades elas eram construídas em volta dos poços. Os poços não ficavam fora da cidade. As cidades eram construídas em volta dos poços para que tivesse facilidade em lidar com essa água, na necessidade dessa água. Segundo, era comum que as mulheres, quando fossem retirar a água dos poços, elas fossem juntas, por causa dos salteadores, por causa dos molestadores. Então elas nunca iam sozinhas. E terceiro, a Escritura diz que quando Jesus se assenta próximo ao poço por volta da hora sexta, essa hora sexta, ela não é... A hora sexta ela é contada a partir das 6 horas da manhã. Então, se era a hora sexta, era meio-dia. Ninguém, irmãos, em sã consciência, iria carregar peso meio-dia no deserto, em Israel. Pense num calor de cerca de entre 40 e 50 graus. Imagine você em Bangu carregando peso. Então não era normal. O que fazia essa mulher? Carregar peso e buscar água nessa hora, fora da cidade. Era porque simplesmente, devido à sua conduta moral, Jesus mesmo vai dizer a ela depois, fazia com que essa mulher tivesse que fazer essas práticas cotidianas em horários e em lugares diferentes para que não fosse confrontada pelo restante do seu povo, porque até dentro do seu povo ela era discriminada. Então disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem tirar água, e o poço é fundo. A pessoa, ela tem uma vida pregressa. Ela está com a sua vida toda encraquelada com tudo que tem de ruim. E ainda assim ela consegue ser soberba. Está passando por diversos problemas e ainda assim ela consegue ser altiva. Está necessitando e ainda assim recusa a ajuda que lhe é oferecida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Irmão, Jesus está pronto para fazer você parar de andar de embalde em balde. Jesus está pronto para fazer você parar de carregar pesos desnecessários. E você não está entendendo que você foi chamado para jorrar água para a vida eterna. Há situações da nossa vida, irmãos, em que a gente fica fraco, a gente, pelas situações diversas do cotidiano, e ninguém está passivo de não passar por isso, irmãos. Eu falo isso por experiência própria. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tomei a decisão na minha vida no sentido de que eu não quero mais saber. Eu não estou nem aí mais para aquilo que não me faça ir para frente. Eu não quero mais ligar para os pormenores dessa vida, irmãos. Eu não quero mais. Eu tenho pedido muito a Deus isso. Até mesmo quando vem algumas situações, vem compartilhar situações que não é do meu agrado, eu já falo assim, ó, eu estou correndo de problema. Porque eu já tenho muito dos meus. Porque Cristo não me chamou para ficar detido por pormenores, irmãos. Sabe por quê? Irmãos, eu vejo muita coisa aí fora. Eu vejo muita coisa na internet. E eu vejo que tem gente nadando de braçada em mar aberto, enquanto tem muita gente que está vivendo de conta-gota. E Deus não me chamou para viver de conta-gota. Deus me chamou para nadar abraçado de mar aberto. Deus me chamou para eu ser fonte. Glória a Deus. Deus me chamou para eu jorrar. O mais engraçado é que essa mulher, quando Jesus discorre com ela as situações, e aí ela cai em si, e ela fala assim, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda está pensando com a mente, não com o espírito. Ela ainda está pensando nas suas tarefas físicas. Ela não está entendendo que o Senhor ali, Ele está querendo dar um refrigério espiritual na sua alma. E ela só entende verdadeiramente isso quando Ele fala para ela pergunta para ela para o seu marido, e Ele fala para ela assim, mulher, verdade disseste, não mentiste. Porque 5 maridos tiveste, o que tem agora não é teu. Aí ele desarma ela de toda a força que ela quer colocar nas suas atividades, e ela entende. Tanto que no versículos que nós lemos ela fala assim, vejo que tu és profeta. Mas quando ela verdadeiramente entende que o que o Senhor tem para fazer na vida dela, quando ela verdadeiramente entende que o Senhor está muito mais preocupado com a nossa alma, com aquilo que a nossa alma tem a perder ou a ganhar, do que aquilo que os nossos braços. Essa mulher sai igual uma desesperada, irmãos. Sai desesperada e ela chega até um grupo de homens. E ela fala, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Olha só. Versículo 29, estou lendo. E ela fala, será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. A mulher sai da cidade, irmãos, para catar água no fundo do poço. Ela voltou para a cidade com a água que ela foi buscar? Sim ou não? Ela voltou com a água? Não. Ela voltou com a fonte. Porque quando nós entendermos
que quando Jesus fala aqui que quem bebe dessa água não terá mais sede, quando ele fala isso para nós, irmãos, não é no sentido físico, não é o H2O que deixaremos de ingerir. Não é a sede da garganta seca ou do estômago, não é a sede da chamada desidratação, não é essa sede, irmãos. Ele está saciando uma sede da alma, uma sede das dores, uma sede das iras, a sede das depressões, a sede dos desenganos, a sede das desavenças. Porque essa água viva que o Senhor derrama, ela dissipa Glória a Deus. qualquer situação, irmãos. Aleluia. E se você está aqui dentro e você ainda vive com essas situações, é porque você ainda não tem recebido da água verdadeiramente. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho entendido, irmãos, e pensem em alguém que precisa de entender muita coisa. Esse alguém sou eu. Pense numa cabeça que pensa. Que os pensamentos se sobrepõem às vezes até as situações. A gente precisa ter entendimento daquilo que a gente vive e entender que tudo aquilo que a gente vive tem um propósito. É verdade. Mas nem tudo aquilo que a gente vive, mesmo tendo um propósito, é certo. Qual o propósito de Jó passar pelo que passou? Jó precisava ser provado em alguma coisa? Se o próprio Senhor deu testemunho da vida dele, se o próprio Senhor chegou a Satanás e falou da vida de Jó para Satanás, Jó precisava ser provado em alguma coisa? Então logo tinha um propósito. Mas esse propósito não era consertar a vida de Jó. A gente tem que entender que a gente nasceu para ser fonte. Amém. Essa mulher, ela vai em busca de água fora da cidade. E, irmãos, eu fico imaginando que devia ser... Quando era longe da cidade, geralmente era cerca entre 500 e 1 quilômetro de distância da cidade esses poços. Para pegar água, para fazer suas tarefas diárias, beber, lavar-se. Só que bastou ela ter um encontro com o Senhor verdadeiro, genuíno. Quebrar todos os seus paradigmas, tudo aquilo que ela tinha como diretriz, como certeza. Ela chega ali falando que ele não podia falar com ela. Ela chega ali falando que ele era profeta e ele questionando ele no lugar de adoração e quem estava certo, se era ela, como samaritana, ou o povo judeu, por falar que era no monte, ou no templo, o lugar de adoração. E quando ela sai dali, irmãos, ela não leva o balde de volta para casa dela. Ela leva uma fonte que jorrava para a vida eterna. Glória a Deus. Ela levou uma fonte que quando ela chegou na cidade, aqueles mesmos homens que apontavam o dedo para ela, aqueles mesmos pessoas que quando ela passava falava, vai ali a adúltera, vai ali a mulher de 6 maridos. Irmãos, ter marido, um marido lá já era complicado. Agora você imagina a mulher ter passado pela mão de 6 homens diferentes. E o que ela estava, provavelmente não era dela, devia ser um homem casado que estava tendo relações com ela. Você imagina a situação dessa mulher. E Jesus quer mostrar aqui que independente da situação que você esteja passando, que eu tenho certeza que é muito menor do que qualquer situação que essa mulher estava passando, independente de qualquer coisa, Ele vai te usar. Glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito. A questão é que a gente tem que passar pela mesma situação que essa mulher passou e entender que nem tudo que aquilo a gente tem como concreto, como de certeza, dos nossos achismos, para a nossa vida, nem tudo aquilo está certo. Amém. Eu tenho estado, irmãos, tendo que entender algumas coisas, de que nem tudo que eu acho é o correto. Sabe o que é isso, irmãos? Conversão. Presbítero, mas você já é presbítero falando conversão, irmão. Conversão, se você não sabe, ela é diária. É verdade. Aleluia.
Não ache você que você aceitou a Cristo e ok. Tive uma conversa com meu irmão pelo telefone hoje, falando, discorrendo ele sobre algumas coisas. Sobre essas situações. Não ache você que você estendeu a mão, beleza, ok, sou presbítero, sou pastor, sou evangelista, sou diácono, sou diaconisa, sou levita. Não tem isso não, irmãos. Muito pastor vai ficar, muito levita vai ficar, muito presbítero vai ficar, muito missionário vai ficar. Olha só, irmãos. Sabe por quê? Porque não entendeu que ele foi chamado para ser fonte, não para carregar balde. Glória a Deus. Aleluia. Não somos chamados para medir força com Deus, nem com a sua palavra, nem com a sua vontade. Não fomos chamados, irmãos, para viver em dissensões mentais, que são as piores, nem as físicas. É verdade, Pai. Deus. A pior dissensão que você pode ter não é com seu irmão, é consigo mesmo. É verdade. A pior situação que você pode passar não é exterior, ela é interior. Deus lindo. O tema dessa igreja, ele é profundo. Santo, santo. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Aí se a gente pegar um versículo e emendar no outro, fluirão rios de água viva para a vida eterna. Deus lindo. Já que a palavra se completa, né? Amém. O que nos falta é entendimento, irmãos. Santo Deus. Sabe o que nos falta? Eu tenho pensado, e às vezes assim, vocês estão olhando para mim assim, nossa, o presbítero está pregando de uma forma que ele nunca pregou, irmãos, é que Deus tem me mostrado coisas que ele nunca me mostrou. Aliás, não é que Deus tem me mostrado coisas que ele nunca me mostrou, ele sempre me mostrou as coisas, eu que nunca enxergava como ele queria que eu enxergasse. E hoje eu tô tendo uma visão diferente da visão que eu tinha. Aleluia. Mas para isso a gente tem que abrir os olhos. Deus tremendo. Santo Espírito de Deus. Santo. De entender, né? A gente estava falando a questão de chamado, de entender para que a gente foi chamado. E a gente não foi chamado para viver em conta-gota, irmão. A gente foi chamado para ser fonte. Essa mulher, ela esqueceu da água que ela tinha que pegar para fazer as atividades dela do dia. Provavelmente ela teve que pegar água depois, mas eu imagino que a satisfação que ela não tinha de atravessar toda uma cidade e ir para fora da cidade para pegar água, a satisfação que ela deve ter pego água depois que ela foi lá na cidade. Olha só, irmãos, ela andou para a fonte, encontrou com Jesus, se converteu, foi todo reconstruído o que ela tinha de pensamento, de tudo, voltou para a cidade, largou até o balde para lá, tudo, largou Jesus sozinha e ela foi jorrar. Amém. Aleluia. Deus tremendo. Quando nós entendermos que a gente fala isso, até muito isso em reunião. Quando nós entendermos que quando a gente trabalha para o Senhor, a gente não tem tempo para os pormenores. Porque essa mulher esqueceu de tudo, irmãos. Esqueceu que ela era samaritana, esqueceu que ela era mulher, irmãos. Que mulher não podia ficar falando com homem assim, não. Igual a gente está falando aqui, igual você para hoje no ponto do ônibus, você puxa assunto com um homem, e é beleza, tranquilo, normal, conversa sobre tudo, Não era assim não, irmãos. Para a mulher puxar assunto com um homem, no mínimo ela era prostituta. Homem ou uma mulher sozinho, a mulher puxar assunto, meu irmão, era prostituta. E ela vai lá, ó, vem ter um homem lá que fala tudo da minha vida. Tudo que eu faço. Ela reconheceu tudo aquilo que Jesus falou que ela fazia. E só depois que ela reconheceu tudo aquilo que ela fazia de errado, ela conseguiu jorrar para a vida eterna. Enquanto, irmão, você não reconhecer, irmão e irmã, você reconhecer todas as suas falhas, Oh, Espírito Santo. você não vai jorrar. É verdade. Aqui ou em outro lugar. Pode ser no monte ou pode ser no templo. Porque a conversão começa dentro de mim, irmãos. Eu falo, converso muito com a minha esposa, mas tem algum tempo que eu não falo isso para ela, mas eu falo muito para ela que, e isso é algo que a gente deveria levar para a nossa vida, porque a mudança que eu quero
Em todos os âmbitos, irmão. Na sociedade, na política, na família, na igreja. Começa em mim. Amém. Aleluia. Começa em você. Glória a Deus. Que louvado seja o teu nome. É verdade. Eu tenho que aprender que ao invés de apontar os defeitos dos outros, eu tenho que apontar para os meus. Amém, Jesus. Não tem como tirar a trave dos olhos dos outros irmãos, senão primeiro tirar as minhas. Aleluia. Pai. Deus se lembre. Aleluia. Oh, Espírito E eu, irmãos, você pode reparar na minha cara, se você vier falar alguma coisa de alguém, você vai ver que eu vou torcer a minha cara para você. Amém. E eu vou ser bem sincero com vocês, irmãos, já tive no meio de muita dissensão, tá? Já comecei algumas. Mas não que eu estivesse coerente naquilo que eu falava sobre os demais. Havia muita coerência. A coerência ela era, mas eu tenho que ter o entendimento que eu também sou falho. Amém. Jesus. Glória a Deus. Santo Espírito de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram. É verdade, Pai. Antes de eu querer exaltar o erro do meu irmão, eu preciso diminuir os meus. Antes de eu colocar numa tela de projeção os erros do meu irmão, eu preciso colocar na tela do meu celular próprio, que só eu vejo os meus. E ver se a minha vida está condizendo para que eu critique alguém. Amém, Jesus. Tanto que eu decidi, irmãos, isso é algo particular meu. Eu decidi